Você sabia que na espiritualidade nós temos dois caminhos fundamentais e que não temos outra alternativa? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é José Carlos Oliveira, sou psicoterapeuta e hoje nós temos um assunto cabalístico muito legal, muito interessante. Nós vamos falar sobre dois caminhos fundamentais que percorremos na vida a respeito da espiritualidade. Olá, olha só pessoal, hoje nós temos um assunto bem legal, bem interessante e nós vamos falar sobre dois caminhos fundamentais em que percorremos no caminho espiritual. Então nós temos, veja só, eu gostaria de falar para você sobre o corpo, mas não é o corpo físico, é o corpo de desejo, tá? O nosso corpo de desejo, do qual a Bíblia só fala do corpo de desejo. Na verdade, não fala de corpo físico, mas de corpo de desejo. Então, eu gostaria de falar para você que este corpo de desejo, ou seja, o desejo dentro de nós, ele não muda, ele é sempre o mesmo, ele é neutro. É uma instância dentro de nós que ela é totalmente neutra. Ela não altera nem para um lado, nem para um outro. A única coisa que ela faz é a intenção, ou seja, a intenção do desejo. Então deixa eu explicar para você. Esses dois caminhos é o caminho inconsciente do desejo e o caminho consciente. O caminho inconsciente é o caminho chamado caminho das klipot. O que são as klipot? Klipot em hebraico significa cascas. Significa cascas, mas o que são essas cascas? Essas cascas são os pensamentos de desejos egoísticos, desejos para si mesmos. São desejos que impuros, vamos dizer assim, desejos impuros. Mas olha só, desejos impuros não significa dentro de um conceito de sistema religioso, tá bom, gente? O sistema impuro das klipot, dentro do conhecimento cabalístico, dentro da Torá, significa desejo egoísta. Tudo aquilo que você desejar, e esse desejo for de uma forma ou de outra para si mesmo, é um desejo impuro, tá? Não deixa de ser um desejo impuro, porque aí qual é o desejo puro? O desejo puro é o desejo consciente, que nós vamos falar daqui a um pouquinho. Então esse desejo inconsciente é o caminho das klipot, o caminho do inconsciente, tá? É o egoísmo, é o desejo de receber para si mesmo. E esse desejo, ele tem um fundamento, o desejo inconsciente, o desejo que é o caminho das klipot, o caminho inconsciente, ele atua, ele tem uma fase, ele atua pelos instintos, ele atua no lado animal, é a nossa parte animal, o lado primitivo dos nossos instintos. Essas são as klipot. E a gente age de uma forma totalmente instintiva. Tá? Agimos de uma maneira totalmente instintiva. E esse instinto, com certeza, ele tem urgência de ser satisfeito. Então essa é a parte inconsciente, tá? O caminho inconsciente é o caminho das klipot. Mas me diga uma coisa, isso aí é caminho espiritual? Olha,
Você pode seguir o caminho sim, é um caminho espiritual, é um caminho de evolução. É um caminho de evolução, o caminho das clipote, o caminho das impurezas. Porque quanto mais você pensar para si mesmo, quanto mais você ter essa raiz, quanto mais você atuar dentro dessa raiz egoísta, ou agir de forma egoísta, pensando só em si mesmo, tentando encontrar uma forma e um meio de tirar sempre aquela vantagem sobre o outro, você está nas clipote, que são as forças impuras dentro de nós. E essas forças impuras, o que vai acontecer? É um caminho espiritual? É um caminho espiritual, só que é um caminho de sombra, é um caminho de escuridão, é um caminho onde você desencadeia, agindo desta forma, é um caminho que proporciona o desencadeamento de uma série de resultados, de fracasso. Ele passa a atrair toda dor, toda espécie de dor e sofrimento que você possa imaginar. É esse caminho inconsciente. E como é que a gente segue esse caminho inconsciente? Olha, já diz o nome, é pela inconsciência. Como assim? Age de forma instintual, de maneira instintiva. De maneira instintiva, eu quero dizer de forma automática, de maneira inconsciente, quero dizer essa coisa que você faz, pensa, ou seja, você pensa, você fala e você faz coisas que você não chega a ter um raciocínio sobre aquilo, uma lógica sobre aquilo, um pensamento, ou um conceito, ou uma coisa que você realmente está pensando, falando e fazendo apenas por fazer. Então, esses caminhos do inconsciente, ou seja, esses caminhos da inconsciência, que é o caminho das clipote, vai trazer uma série de desabores. Aliás, a base do sofrimento, o lastro, o baldrame, o alicerce de todo sofrimento que carregamos na nossa vida, não importa qual tipo de sofrimento você tem na tua vida, de dor, de reveses, de problemas, de dificuldades, não importa o que seja. Todas essas suas dificuldades, elas estão enraizadas, ela tem uma raiz, e essa raiz são as clipotes. E o que são as clipotes? Repetindo, são os nossos desejos de receber para nós mesmos, desejos egoístas, em tudo. Como eu disse ali, esse desejo egoísta, esse desejo para si mesmo, tem muito a ver com aquele tipo de vantagem que a gente quer ter sobre as pessoas, como eu acabei de falar, sobre tudo aquilo que você faz para si mesmo, para satisfação do teu próprio prazer. Então tudo isso significa o caminho inconsciente. Mas eu sigo um caminho espiritual, eu tenho a minha religião, não importa isso. Isso não tem importância nenhuma. Se você é da religião A, B, C, D, aí vai o alfabeto todo. Não importa qual caminho espiritual, ou seja, caminho espiritual não, qual sistema que você segue. Observe uma coisa, gente, existe uma grande diferença entre o sistema religioso que você segue e o caminho espiritual. Nós estamos falando aqui, pelo conhecimento da Kabbalah, sobre caminho espiritual e não caminho por sistemas religiosos. Então, repare bem, analise sobre essa diferença tamanha, grande. Então, se você está seguindo um sistema religioso, isso não quer dizer que você está no caminho espiritual.
quer dizer então que se eu não estiver seguindo nenhum tipo de sistema religioso, eu posso estar no caminho espiritual? Eu respondo para você, sim, e totalmente, totalmente. Você pode estar sim totalmente no caminho espiritual, que é a nossa proposta com a Kabbalah, com os estudos da Torá, do Zohar. Ensinar para você, capacitar você para que você possa seguir o caminho espiritual que mais adapte a você. Um caminho espiritual onde você pode compreender, digamos, como fazer. É um manual de instruções. Como fazer. E com isso eu tenho que ficar alimentando, sustentando algum sistema? Não. A única coisa que você precisa alimentar é o sistema espiritual que você decidiu seguir e pagar o preço dele. É isso, que nós vamos falar bastante sobre isso. Agora, sistema religioso, gente, é outra coisa, eu não vou entrar nesses méritos, claro, mas sistema religioso é uma outra plataforma. É uma outra plataforma. Tudo bem que o sistema religioso ensina a espiritualidade, mas eu pergunto, será que você está seguindo realmente a espiritualidade ou você está seguindo e sustentando um sistema? Essa é a minha pergunta. Divide bem, separe bem e tenha o discernimento do espírito, de saber aonde está um e aonde está o outro. Se você conseguir equilibrar, discernir, separar esses dois, perfeito. Você está na inteligência. Tá. Então, o que eu quero dizer? Esse caminho inconsciente é o caminho das clipotes que eu acabei de falar. 2. O caminho consciente. Qual é o caminho consciente? Olha só, gente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa figura. Dá uma olhada nessa figura. Muito bem. Olha só. Nós temos aqui essa figura e você pode ver ali em cima sobre para a causa do Criador. Tá? Tá em inglês ali, for the sake of the Creator. Então, nós temos aqui que, veja entre aspas ali, embaixo, ressurreição. É isso que significa ressurreição. Com certeza, esse slide, essa aula de hoje, tem uma sequência. Aliás, toda aula que a gente tiver, daqui para frente, ela tem uma sequência, todas elas. Eu acho importante você começar do primeiro vídeo. E aí tem os números, os vídeos têm os seus números, tá? Você pode ver, e com certeza você vai pegar toda uma trajetória, como se fosse um filme. Então você pode ver essa figura, você vê aqui, parece um vaso. Você tem aqui um vaso, tá? Você tem aqui um vaso. O que é esse vaso? Esse vaso que você está vendo, com essas flechas para cima e uma flecha preta para baixo, esse vaso é o desejo. É o teu desejo. É o corpo do teu desejo. Este vaso aqui, é o corpo que a Bíblia fala, que a Torá fala. É o corpo de desejo. Tá? Então nós temos aqui em cima, indicando nessa seta cinza para cima aqui da superfície do vaso, para cima, tem uma flechinha e um nome escrito Or Roser. O que é esse Or Roser? Or Roser significa luz refletida. Luz refletida. Eu vou explicar isso aí para você com bastante detalhe. Lá na frente também a gente vai ter bastante aula sobre o que é isso aí. É luz refletida, Or Roser. Temos aqui do lado direito screen. O que é isso? Chama-se tela. E nós temos aqui o corpo, né? Ou seja, for body. Nós temos aqui for body para o corpo, ou o corpo, no caso aqui, que é essa parte toda branca embaixo, que é o vaso. O corpo do vaso. Significa o corpo, ou seja, o corpo do vaso. O que é? O corpo do desejo. É isso. E nós temos bem aqui embaixo essa seta preta, o ponto e a seta preta ali, você pode ver, escrito ali que você pode ver para si mesmo, for oneself, para si mesmo. Ou seja, e ded significa morte. O que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Eu quero dizer que que esse aqui é o vaso dos desejos.
é o seu desejo. E esse seu desejo, quando nós satisfazemos um desejo de forma inconsciente, pelas clipot, nós enchemos o vaso. Esse vaso ele é totalmente cheio. Ele fica abarrotado de desejo, ele enche de desejo. Ele enche de satisfação, ele enche de prazer. Ou seja, nós satisfazemos os nossos desejos, tá? Pelo senso do prazer. Pelo princípio de prazer, segundo Freud. Então nós enchemos todo esse vaso. Quando enchemos todo esse vaso, isso aqui é bem comum e é de forma inconsciente. Aí vai todas as coisas que eu falei sobre as formas inconscientes. Agora, o caminho consciente, ele tem a ver com essa flecha cinza, clara, para cima, né? Para a causa do Criador. For the sake of the Creator. Então você pode ver aqui, ressurreição. O que significa Or Roser? Luz de retorno. O que é essa luz de retorno? Gente, volta aqui para mim. Olha só. O que significa luz de retorno? Ou o que significa luz para você? Já chegou a pensar sobre isso? O que realmente significa luz para você? Tá, talvez você não tenha raciocinado ou pensado sobre isso. Ou talvez você tenha conhecimento de Kabbalah e já sabe o que significa isso. Luz significa prazer. É isso que é luz. Não confunda a luz elétrica, luz do sol que brilha, que tá, porque na espiritualidade a luz não significa não significa isso. Luz significa prazer. Quer dizer, bom, se luz é prazer, deixa eu pensar. Bom, então quer dizer que o Criador nos enche de luz? Exatamente. Ele nos enche de prazer. Entende, gente? Todo prazer que você sente, que você desfruta, todo prazer que você se enche dele, olha que bonito isso, se enche de prazer, enche o quê? O seu corpo de desejos de prazer, você se enche de prazer. E esse prazer é de quem? Vem de quem? Esse prazer vem da luz, esse prazer vem do Criador. O Criador nos enche de prazer porque prazer é força, prazer é energia. Aliás, eu diria que prazer é força, forças divinas, forças de Deus, forças do Criador. E essas forças do Criador, chamado prazer, traduzimos como luz. Luz é prazer, prazer é luz. Essa é a nossa linguagem, tá bom, gente? Já vai pegando por aí as terminologias cabalísticas, que você já vai pegando o que significa, como a gente entender toda essa estrutura de conceitos e ideias sobre o conhecimento fechado, secreto da Torá, da Bíblia. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mas espera aí, não, eu não concordo com você. Porque Deus não vai encher a gente de prazer impuro. Eu digo para você, na verdade, prazer não significa se é puro ou se é impuro. Luz, não existe luz escura e nem luz clara. Luz é luz. Força é força, energia é energia. Agora, o que você vai fazer com isso, depois que você aceitar isso ou não, aí é com você. Deu para entender? Deu para compreender isso? Que somos nós que permitimos que esta luz adentre os nossos desejos. Agora, se você vai usar isso de forma impura ou pura, é com você isso aí. É você o responsável por isso. Não é Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre os nossos pensamentos, palavras e ações, porque, claro, Ele nos dotou, Ele nos equipou de livre-arbítrio. Então temos a livre escolha, e você pode escolher.
entre desfrutar este prazer, essa luz de forma pura ou impura. Então, da forma impura, já comentamos, não vou repetir isso. Vamos falar do caminho consciente, que é a força pura. Tá? Então, voltamos para o quadro aqui, para o desenho. Dê uma olhada aqui, olha só. Temos esse vaso, que eu já dei algumas explicações. Esse vaso é o teu desejo. Você pode receber o desejo de forma pura ou impura. Tá? Então, o que significa isso aqui? A screen, a tela, significa, em hebraico, significa massar. É a tela que gera or roser, ou seja, essa tela é o que vai gerar a luz de retorno, ou seja, a luz ela vem do alto, ela vem de cima, o prazer ele vem, o Criador te dá o prazer em todos os sentidos, não importa o que seja esse prazer, é você quem define isso, é você quem tem a responsabilidade e o dever de receber o prazer da forma, pela tua intenção. Como eu falei no começo para você, o corpo não muda, ou seja, o desejo ele não muda, ele faz a intenção. Ele apenas faz a intenção, ele é neutro. Então você pode usar esse prazer, ou seja, você pode usar essa luz ou esse prazer da melhor forma possível. Pode usar ela de forma consciente, que é essa proposta que eu estou passando para vocês. Tá? Então, essa fase onde a luz ela retorna, ou seja, de você não receber este prazer, essa luz ela retorna, ela volta. Esta é a fase agindo desta forma, fazendo com que esta força, com que essa luz, com que esse prazer, ele retorne, ele volte para a fonte. Isso é o trabalho inteligente na parte espiritual, no caminho espiritual. É o caminho consciente. Você sabe o que é esse desejo, você sabe o que esse desejo provoca na tua vida quando você aceita, o prazer, perdão. Quando você aceita totalmente esse prazer, então ele com certeza, se você deixar ele de forma inconsciente, ele vai fazer um estrago na tua vida. Mas se você agir de forma consciente, com certeza você trabalha o que chamamos de pedra bruta. O que é a pedra bruta? Pedra bruta é a ignorância, é a escuridão. A pedra bruta é a nossa consciência, ou seja, é a nossa inconsciência em agir pelo instinto, agir segundo as forças das Klipot. Então, observe, continua no desenho aqui, olha só, observe que o desejo vem, ou seja, o prazer ele desce, a luz ela desce, mas você rejeita. Você põe uma tela. O que é essa tela? A tela significa a sua rejeição. O teu senso de rejeitar aquilo ali, de não aceitar aquilo ali. Ah, mas dessa forma eu vou reprimir. Não, você não reprime. Você não reprime. Por que você não reprime? Porque você só reprime um desejo se você tem intenso desejo e você não faz aquilo por algum outro motivo. Por exemplo, pelo motivo de que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Não, isso aqui eu não posso fazer. Então o que acontece? No fundo, você tem o desejo de fazer aquilo ali, de desfrutar daquele prazer, você tem o desejo de desfrutar daquele prazer, mas você diz que não pode. Assim você reprime. Aí vai lá para os seus recalques, vai lá para o teu inconsciente, e isso vai ficar cada vez mais forte dentro de você, até que você acaba fazendo. Mas agindo da forma que eu estou te falando, de forma consciente, você está pensando, o que você está fazendo? Você está direcionando a energia para um outro campo, você está sublimando a tua energia. Veja esses termos que eu estou dizendo, são termos psicanalíticos. Tá? Então você sublime a tua energia, você sublime a força, você sublime
você sublime o seu desejo. E você faz esse prazer que desce, essa luz que desce, você faz ela voltar. E quando ela volta, ela vai formar uma outra força. Observa o seguinte, olha só, uma força não tarda em ser geradora de outra força, segundo Platão. Então, interessante essa frase, né, gente? Então, veja, então quando você rebate, o que acontece? Esse desejo, porque você está centrado no desejo. Qual o desejo? De evoluir espiritualmente. O teu desejo é evoluir espiritualmente. Então, se o teu desejo é evoluir espiritualmente, então você precisa de uma tela. Você precisa de um senso, de um propósito de rebater a luz, rebater o prazer que chega até você. Então, você rebatendo esse prazer, o que acontece? Você passa por um sistema que nós vamos falar um pouco mais lá na frente, sobre Tzimtzum, em hebraico, né? Vamos falar sobre isso aí. Então, gente, é exatamente isso, voltando aqui para mim, é exatamente isso que eu queria falar para vocês neste slide. No próximo nós vamos continuar, tá, a falar desse tema muito importante, muito interessante, que é a satisfação dos nossos desejos e o caminho autêntico da espiritualidade. Este é o caminho autêntico da espiritualidade. Compreenda isso, gente. Muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço e participe do nosso canal, né? Dê um joinha se você puder, faça os seus comentários, eu vou responder para vocês na medida do possível, mas eu vou responder, vou fazer todo o esforço possível para responder, tá? E também, gente, olha só, aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui embaixo você vai ver que tem um link. Tem um link para você fazer a inscrição. Você clicando nesse link, você vai preencher um formulário. E nesse formulário, eu vou ter o seu nome numa lista. É nessa lista que eu vou poder conversar com você. É dessa forma que eu vou poder orientar você e colocar no seu e-mail essas lições e essas aulas de uma forma mais restrita, mais fechada, tá? Eu diria para você que é a lista VIP, tá? Então, entra lá, faz a sua inscrição e com certeza você vai receber de uma forma exclusiva todo esse conhecimento cabalístico, tá bom, gente? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.